Fala, galera do Cifra Club! Olha só, esse aqui é o violão mais vendido do Mercado Livre da Amazon. Mais de 10 mil unidades rodando por aí, custando coisa de 200 e poucos reais. Parece um achado perfeito pra quem quer começar, né? Mas a gente comprou 2 deles, chamou o Fofão e o Vini, fez unboxing, testou com o luthier e descobriu umas paradas bem sérias. Corda errada de fabricação, afinação que não fecha em quase nenhuma casa e um custo extra pra tentar consertar isso tudo. Resultado, em vez de ajudar o iniciante, esse violão pode acabar matando a vontade de aprender. Hoje você vai ver o passo a passo de tudo que rolou, entender por que não vale a pena e acompanhar a nossa nova missão: encontrar um violão de entrada barato de verdade que não desanime ninguém. Fica com a gente, porque a história é tensa, mas o final vai salvar o seu bolso e a sua vontade de tocar. Bora pro vídeo. Hoje a gente tem um desafio. A gente vai analisar criteriosamente aqui o violão mais vendido da Amazon e do Mercado Livre. Não conhecemos o violão, a gente nunca viu ele na vida. Nós vamos ter o primeiro contato com ele aqui agora e a gente vai dar o nosso parecer a respeito desse camarada. Você acha que isso é difícil? Não sei. Eu acho que é difícil. Porque, tipo assim, se é o violão mais vendido, tem motivo pra galera tá indo atrás dele. A gente, com certeza, das coisas é o preço. Mas e aí? Tipo assim, será que é só a propaganda? Será que ele é bonito? Será que ele é bom? Bom, vamos apresentar o nosso convidado do vídeo de hoje? Podemos, produção? Então, ele tá aqui atrás. Deixa eu... Uau! Vou comprar. Bom, de cara, dá pra ver que é um violão pequeno, né? Bom, pra um violão super acessível, caramba, eu acho até muito bom. Esse violão aqui a gente comprou no Mercado Livre. Aham. E o frete foi grátis. E o valor dele foi? R$277,99. R$277,99. Esse foi o valor que pagou, início do mês. E tem um valor mais barato agora, que é na Shopee, que tá R$237,99. R$237,99. O dia dessa gravação é exatamente dia 30 de maio, tá? Só pra vocês terem uma base. Bom, tô curiosíssimo. Ele veio, então, embalado num plástico bolha, que é muito lúdico, depois a gente vai usar pra brincar. Tem um certificado de garantia. E bom, aproveitando que eu tô pegando aqui o certificado de garantia, a gente pesquisou a respeito da empresa e a gente descobriu que, na verdade, ela não vende só violão, não. Vende um tanto de coisa diferente. Vende um tanto de coisa diferente. Todo tipo de objeto, aparelho. Presentes, decorações e tralala. E bom, a gente tentou entrar em contato com ele, só que a gente não teve retorno, né? O fabricante e distribuidor não se pronunciou. Exatamente. Pode puxar? Pode puxar, vamos ver como é que esse negócio funciona aí. O quê? Ele tá me lembrando o Tonantão, velho, que eu comecei a aprender a tocar. É um violão muito leve, vem com a corda frouxinha, o que é bom, né? Eu acho que o acabamento é até interessante, assim, porque por mais que eu acho que, tipo assim, o verniz, a forma com que ele tá esmaltado aqui, com que ele foi passado e tal, ele é mais grossão mesmo. Mas algumas coisas que não rolavam nos violões da antiguidade, ele tem, cara. Então, tipo, ele tem esse friso bonitinho, sabe? O traste dele é mais bonitinho. Maquinário melhor, né, também, tipo, as coisas mais precisas, assim. E é bem pequeno, né, velho? Ele é o braço dele parece ser bem pequeno. É um braço mais gordinho, né? Ele é super gordinho. Mas o tamanho do braço em si, né, não o quanto ele é gordinho, assim. A largura da escala, dele, né? Ela é interessante. Agora, tá rolando uns negocinhos aqui, hein? Vem uma cola, o que é isso? Eu não sei, tá em cima da escala. Tem um volume na escala. Tem um volumezinho na escala. Essa escala aqui é bem parecido com os violões mais antigões mesmo. Isso aqui que a gente tá em contato não é direto na madeira, né? Tem uma camada de alguma coisa aí. Tem uma camada na frente. E aí deu uma falha aqui, tem esse morrinho artilheiro, que é um acúmulo desse material aqui, que ficou meio que resinoso, assim. Isso rolava bastante mesmo. Eu lembro de violões antigos, os Michaels antigos, que eles tinham a escala pintada. Total. Né? Agora, pegando esse violão aqui, uma coisa que me surpreende por 2 lados. Ele é um violão de aço, de corda de aço. E isso é um pouco diferente do que a gente via há uns anos atrás. Porque o violão mais barato, né, vindo de fábrica assim, ele era sempre de nylon. Quando eu comecei a tocar, o primeiro violão que eu comprei foi um Giannini. Ele foi 112 ou 111 reais. Não lembro. Tá na mesma. E era um violão de nylon. E esse aqui é um violão de aço. Então tem uma inversão aí. Dos violões mais baratos, talvez o mais barato. Só que ele é um violão de aço, mas ele é um violão de nylon.
Por que acaba sendo uma surpresa pra nós? O violão de corda de nylon, pra quem tá começando, ele vai inevitavelmente agredir menos os dedos de quem tá tocando. Normalmente sempre rola uma transição, ou ao menos de quem é da nossa geração, sempre rola uma transição. E nesse caso, ele já veio de aço, só que... Como é que é a montagem dele aí? Eu tô dando uma olhada aqui, onde eu consigo ver. Cara, ele é um violão de nylon. É um violão de nylon. Estruturalmente, ele é um violão de nylon mesmo, purinho, assim. Ele não tem muita travessa dentro dele. Travessa essa madeira aqui. Essa madeira, parece uma brincadeira, mas essa madeira que atravessa aqui, horrível, né? Ou que também passa aqui no fundo do violão. E ela dá um suporte estrutural mesmo contra a tração, a torção, né? O torque no corpo do violão. Porque essa tração acontece de várias formas, né? Principalmente aqui, na ponte, né? No cavalete. Porque as cordas vão puxar aqui. Então tem esse movimento aqui, né? E no violão de aço, isso costuma ser muito reforçado, até com um X, assim, sabe? Bem expressivo mesmo, para conseguir controlar essa puxada que acontece. E é um padrão, assim, de violão de aço ter esse tipo de reforço. E esse aqui, cara, eu não consigo ver ali dentro, mas eu acho que se bobear ele nem tem um X aqui, nem nada, assim. Esses dois pontinhos aí no cavalete, o que é isso aqui? Isso é um detalhe ou isso é tipo um... Isso pode ser um detalhe estético que foi colocado porque tem uma fixação aqui. Pode ser isso. É porque pra segurar esse cavalete ele tem que ter algum... Ele tem que ter algum mecanismo pra segurar esse cara. Só na cola pode ser que não funcione, né? Será que rola de dar uma afrouxada nas cordas? Só pra... Já tá meio frouxo, inclusive já tem uma certa separação do cavalete no tampo aqui. Ih, já veio meio descolado? É pouco, mas tem. E aqui nas bordas tá mais colado e aqui assim no meio tem um vão pequeno. O que acontece? O cavalete, ele tá fixado no tampo e embaixo do tampo tem uma madeira retangular grandona. Que é tipo como se fosse uma porca, mas é uma porca gigante. Mas é tipo uma ripinha de madeira extensa? Extensa e retangular. Tá, ele tem um bridge plate. Então é uma construção bem simples mesmo. Né? Ele não é preparado pra você colocar muita tração, muito torque, muita tensão de corda, né? Explicado de um jeito mais comum, assim. Você colocar, por exemplo, uma corda com calibre maior é totalmente desaconselhável num violão desse. Com certeza. Provavelmente o violão vai movimentar muito, vai estragar o violão, você vai ter problemas. Ele vem com corda 0,9. Nem é tão comum, né? De tão baixo que é esse calibre pra violão, assim, né? Opa, e aí, beleza? Nesse vídeo eu vou te ensinar a comprar o seu primeiro violão para você começar a aprender junto com a gente. O que acontece com um violão para iniciantes? E por que muitas vezes a gente recomenda um violão de nylon? O violão de nylon, ele é um violão de construção mais simples e muitas vezes esse violão vai ser mais barato exatamente porque a construção é mais simples. É um violão que você pode tocar ele, usar, confiar. E outra coisa também é porque o violão de nylon, a corda de nylon, ela é mais agradável ao toque, especialmente aqui pra mão esquerda, pra quem toca como destro, né? Porque a corda de nylon, ela não dói tanto o dedo, sabe? A ponta do dedo, não é tão desconfortável. Então a gente pensa muito e avalia muito a disposição da pessoa, o conforto dela, sabe? Manter um ânimo ali legal, não ser uma coisa que vira um obstáculo tão grande, porque aprender já vai propor alguns obstáculos que são necessários, porque, poxa, você tá aprendendo, né? Então você vai passar por etapas, vai sentir um ânimo, vai se sentir feliz porque você conquistou essas etapas. E se tiver um obstáculo grande demais, por exemplo, se toda vez que você for tocar o seu violão desafinar muito, você tá começando, você não sabe afinar o violão, isso é normal. Ou se o seu violão as cordas são muito altas e muito tensas, então você tem que fazer muita força com a mão. Você nunca fez isso na vida, então como é que você vai fazer muita força com a mão se você não tem isso? Então é desagradável, né? A gente tenta evitar isso e já pensa em sugerir mesmo um violão de cordas de nylon. Mas tem outra coisa que é importante. O violão de aço, ele cresceu muito nos últimos anos. Demais. A gente tem muitos estilos musicais, muitos gêneros que usam o violão de aço como o instrumento mais importante, o instrumento que mais aparece ali. Então aqui, essa explosão aí de vários anos para trás do sertanejo universitário, por exemplo, foi uma coisa que ajudou a alavancar o violão de aço. Total. E a pessoa quer aquele timbre, quer aquele som brilhante, quer aquele som de corda mais tensa também, aquele ataque que é típico do violão de aço e não é tão típico do violão de nylon. Vamos afinar e botar pra rolar pra ver se
se presta. Caramba, velho. Olha aqui. Olha que detalhe curioso da mesinha. Tá vendo? O acabamento aqui, ele não termina legal. Ah, sim. Olha onde é que a corda tá. A corda tá passando nesse vinco aqui de madeira, né? E aí, velho? Eu jogo ela pra cá ou eu encaixo ela nesse trem? Isso aqui é perigosíssimo. E não tô exagerando, porque assim, como a corda vai puxar aqui, ela vai fazer um ponto de contato na madeira aqui, ela vai ficar forçando aqui a madeira. Não tem jeito, é tensão, né? Ela vai forçar a madeira e tipo assim... Não vou dizer que é garantido, que é certeza. Mas a chance é muito grande dela quebrar aqui. E também vai ficar zoando a madeira. Porque ela vai ficar ali, né? Sabe o que é bom fazer aqui? O ideal, na verdade, é esse enrolamento ser feito pra dentro. Porque aí já resolve com o enrolamento, sabe? Sem ter que fazer uma coisa mais complicada, assim. Sem ter que ir lá e... Sou eu de novo. Fique com Deus. Ele tem um negócio no acabamento dele... que a corda tá pegando exatamente em cima. E é isso que o Fofão comentou aqui, ó. As cordas, elas estão enroladas pro lado de cá, ó. O buraquinho, ele fica bem aqui no centro, né? As cordas estão enroladas pro lado de cá. Isso pra fora. Por causa desse acabamentozinho que tem dos dois lados, seria interessante enrolar pro lado onde tá o centro da mão aqui. Pra ele não ficar pegando nessa madeirinha que tem nas pontinhas aqui, ó. Peraí. A gente tá usando o afinador do Cifra Club porque, como as cordas estão completamente frouxas, aqui eu tô pegando uma referência pra poder afinar ele. O que é interessante, né? Porque com a corda frouxa aqui eu não vou ter referência de corda nenhuma, no meu caso. Quando eu vou trocar as cordas, eu sempre troco elas em pares e já vou meio que chegando próximo do som pra facilitar esse trabalho. Pra ficar mais prático, né? Por mais que a gente tenha decorado, assim, memorizado o som, a referência visual e saber se tá aproximando ali, é muito mais prático, né? Total. Muito mais prático. E isso é que eu acho legal no aplicativo do Cifra Club também, porque além de eu tocar e ele me dar aqui a referência, eu consigo... Entendeu? Já escutar o som, né, de volta da corda. Agora, sabe o que rola com essas cordas também? Isso acontece com o violão no geral. Você tocava a corda, em determinado momento estava afinado, em determinado momento não estava. O que acontece também com uma corda muito leve, ela é mais frouxinha. Então quando você toca, ela ataca mais agudo, mais alto, entendeu? Então ela faz... sabe? Isso acontece, mas numa corda mais tensa, por exemplo, isso é desse tamanho. E numa corda assim, se você tocar forte, isso é desse tamanho, sabe? Entendi. Tipo assim. Então, às vezes se tocar aqui, ó, onde ela não é tão flexível, ajuda. Tá voltando. Tá voltando? A corda tá voltando? Voltando muito? Nossa, eu tô com medo real de apertar isso aqui. Vamos olhar então na tarraxa. Será que ela tá bem presa aqui? Eu não sei se ela tá bem presa, não. Não sei se ela tá, tá amarrada nela mesma. Me parece que ela tá só enrolada mesmo nesse pino aqui, mas que ela não chega a dar um nó nela mesma. Você tá vendo? Aqui, ó, ela passa no pino, essa ponta, mas eu não tô vendo ela sair do lado de cá, não. Ela tá indo pra onde? Eu acho que ela tá no meio do pino. Isso aqui é uma coisa importante também, porque assim, iniciante, que é que ele não sabe fazer, com certeza. Não sabe colocar a corda. Ele nunca precisou de dar manutenção numa coisa que ele nunca teve. Então, se a corda ela vem amarrada de um jeito, vem presa de um jeito estranho, vai ser muito difícil dele identificar esse problema. Primeira coisa. A pessoa vai querer girar a tarraxa e querer um resultado. Então a gente vai aproveitar que aconteceu essa situação e vai mostrar pra vocês como que a gente pode resolver esse problema, que não é complicado. Você precisa de um pouco de experiência pra detectar o problema, mas pra resolver é de boa. Bom, então vamos partir do problema. O que acontece? Eu tava apertando a corda e ela não só tava segurando aonde eu tava apertando, como ela tava voltando a afinação muito. Eu tocava, ela voltava, eu precisava dar umas 2 ou 3 rodadas pra ela chegar no lugar de novo. E geralmente isso é uma forma de detectar um problema no processo da afinação. Vocês entenderam? Tá afinando a corda e aí tá. Pam, 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 pam. A corda tá indo. Tá subindo pra chegar naquela nota que você quer da corda afinada e tá usando o afinador pra acompanhar. Se nesse processo você percebe que ela volta muito pra onde ela tava, o som vai pra essa direção de um som bem grave, a corda fica frouxa na mão, é porque não tá estabilizando. E se isso estiver muito chamativo, é problemático. Foi através dessa percepção que a gente falou, opa, tem uma coisa errada. Vamos procurar o problema, entendeu? E por que a gente falou que o problema provavelmente, né, tava na tarraxa? Por que eu achei isso? Porque esse violão, a corda tá presa aqui com uma bolinha, né? Então, a gente pensa nos pontos de contato. Ou essa corda
ela tava, por exemplo, desfazendo o enrolamento ali da bolinha, ia soltar a bolinha, porque ela tava, né, esticando ali, o que não pode acontecer de jeito nenhum, quer dizer que a corda é problemática, o violão também pode ser problemático demais, ou ela não tá enrolada na tarraxa direito, o que é muito mais comum, especialmente em cordas de aço e de cordas que você vê que tá preso aqui. Agora, em corda de nylon, isso varia, porque tem um nozinho aqui, e esse nó também pode estar meio frouxo, não pode estar legal, e a corda escorrega. A corda de nylon escorrega mais também. E realmente você tinha razão, porque o pininho, essa pontinha que tá torta aqui, ó, ela só tava encaixada dentro do... Ela não tava pra fora, não tinha passado por fora. Aí o que a gente vai fazer agora? Cara, como a corda já tá cortada, isso também é uma dica importante. Se você não tiver certeza, não tiver já um hábito de colocar a corda aqui e enrolar, não corta a corda antes não, tá? Porque a corda geralmente ela vem bem maior, ela vem com uma sobra. Pode parecer legal assim você usar só um comprimento mais próximo aqui do tamanho do violão para já fazer esse enrolamento, mas se você errar ou se tiver um problema, você não tem mais aquela ponta de corda para te ajudar. Então agora a gente vai ver aqui como que a gente resolve essa situação com a corda curtinha do jeito que tá. Eu vou girar a tarraxa aqui e colocar esse buraquinho do pino aqui alinhado para tentar facilitar a minha vida. O mais fácil para eu colocar aqui a corda seria colocar o pino, o buraco aqui para cima e pum, né? Agora eu tô preocupado que como a corda tá curta, eu vou tentar passar ela invertida já, porque eu consigo dar um nó nela. Então eu vou tentar fazer a pontinha sair por cima, para tentar usar esse comprimento, né, esse restinho da corda aqui, o suficiente para eu dar um laço, porque o mais importante aqui é a corda ficar presa nela mesma e não ficar dependendo desse enrolamento nesse cilindrinho aqui, ó. Que é o que vai garantir a segurança dela, né? E a dificuldade é exatamente porque eu não tenho muita sobra de corda. Então, por não ter sobra aqui, ó, essa ponta da corda que saiu, eu passei por trás da corda que tá entrando. E eu vou dar um nozinho mesmo. Então agora eu vou passar por baixo novamente, fazendo um nó. Vou passar por aqui, ó. Vou puxar aqui. Agora aqui, ó, o nó tá um nó meio larguinho, meio frouxo, né? Vou aproximar ele aqui desse núcleo aqui, ó, desse pino, tá? Exatamente para tentar não perder muito comprimento de corda. O que eu tô tentando fazer? Eu tô tentando manter estável a todo custo, tá? Então por isso que eu sempre seguro, coloco o dedo para travar no ponto de contato. Aí segurando aqui, eu vou ir puxando ela para ver se ela enrola e o nó trava. Porque ele já tá ficando menorzinho, tá vendo? Então é um bom sinal. Vamos ver se funciona? Ficou assim, ó. Ela não tá só enrolada, ela tem um nó nela mesmo. Então deve ficar mais estável. A expectativa é essa. Agora, pode ser que como a corda já movimentou muito, já torceu muito, pode ser que ela quebre. Mas eu acho que não vai quebrar não, porque essa parte aqui que tá saindo daqui, ó, e tá indo, ela não tem nenhuma torção, assim. Então, se quebrar é porque tem algum problema ou no contato da corda, ou porque a corda realmente não é muito legal e não vai aguentar a tensão. Enfim, isso a gente vai ver. Do que você já afinou aí, das cordas que já chegaram na afinação, como que tá o violão? Tá, voltou um pouco. Voltou. Mas e na mão? Tá muito alta a corda? Bom, tá alto. Tá alta, mas ela é macia, muito macia. É muito macia. Talvez mais pra frente, aí tem que ver a afinação. O Caeco voltou nas cordas que ele já tinha afinado. Todas estavam tava abaixo da afinação. O som que tá soando agora mais grave do que o som padrão da corda, né? Que já tinha afinado nele. Então, o que quer dizer? A corda tá afrouxando de alguma forma. Pode ser porque ali onde ela tá amarrada tava um pouco frouxo e aí tá começando a tirar um pouco daquela folga que tava ali, que é super normal. Quando a gente enrola aqui, seja corda de nylon mesmo, esse enrolamento ele não fica perfeito, super firme. Então vai começar a tirar um pouco daquela folga ali, porque tá fazendo tensão e naturalmente esse som vai sempre cair ali para um som mais grave. Mas tem um momento em que a corda tem que assentar, porque esses pontos de contato eles já estão firmes e aí depende só de você girar a tarraxa mesmo e a corda ir chegando na afinação. Tem uma coisa que eu tô reparando aqui, essa corda aqui, ela veio bem torta, né? Uhum. As outras cordas vieram mais retinhas. Essa corda aqui, ela veio bem amassadona mesmo, sabe? Como se teve um problema na hora de colocar a corda e colocou de novo. Igual quando a gente tava colocando ali a corda ré, fazendo aquele nó, e a gente ficou preocupado pra ver se tinha uma parte que tava desgastada mesmo, sabe? Torta assim da corda e que talvez fosse romper. Aqui eu vi que a corda mizinha dele veio bem tortona, assim. E posso te falar uma coisa? Eu tô demorando um pouco pra afinar esse violão, porque eu tô tendo uma percepção aqui de que quando eu aproximo as cordas na afinação delas, tá dando uma diferença muito grande entre a corda e o braço. Olha isso aqui. A altura da corda, né? Olha isso aqui. Tá muito alto mesmo, tá bem alto.
E aí eu tô... Na real, eu tô com medo de tensionar ele. Olha a distância ao longo do braço que eu tenho entre o violão, entre a corda e o braço do violão. Isso aqui, naturalmente, já não é uma coisa muito normal. Bom, aqui já dá pra usar uma outra função do afinador também, que é a função cromática aqui de uma vez, né? Porque como eu já não preciso mais ter noção da referência das cordas, eu já vou pra opção número 1 do afinador aqui do Cifra Club, que é a primeira opção que aparece. Opa! Ué. O que o Caio tá achando engraçado aqui? Que doideira, meu velho! É o seguinte, ele tá afinando a corda misona e tá usando a referência do afinador aqui. E quando a corda tá estável ali, mais afinada ali no misão mesmo, quando ele toca ali na terceira casa, a gente tem a expectativa de ouvir o som da nota sol. Só que tá vindo um som mais agudo, mais alto. Aqui ele tá me dando a referência da misona afinada. Vou tocar aqui. Só que quando eu vou pressionar a corda, a casa que soaria a nota sol, ele me dá um sol sustenido quase perfeito. Ele tá quase meio tom acima. Isso aí já é quase um sol, Meu Deus, e agora? Adorei. Meio dublado, né? Afinado. Mano do céu! Chega aí as cordas no lugar e vamos tocar um acorde, então. Igual você fez ali. Ok. Mano... Você que tá começando no violão, esse som que tá rolando, ele não é o som do acorde que a gente quer, não. Tá? Mas o Caio tá tocando na posição certa e era pra sair o som do som maior, um som agradável de um acorde. Tem duas possibilidades. Ou a corda tá alta demais, ou o cálculo dos trastes tá errado. Então, o que eu acho que é? Eu acho que é porque as cordas estão muito altas. O que acontece? Essa aqui é uma corda muito flexível, tá? Ela é, como é uma corda de um calibre baixo também, ela é super flexível, tá vendo? Isso aqui é uma corda de aço, o violão tá afinado e assim, se você pegar um violão, por exemplo, um violão maior, um violão com a corda de um calibre maior, você vai ver que ela não é tão molinha assim. Por um lado, isso é bom, porque é agradável pra pressionar aqui, ó. É praticamente como se fosse a corda de nylon. Só que, mesmo com essa corda macia, essa altura aqui tá muito grande. E por ser uma corda também bem flexível, quando a gente puxa isso aqui, ó, a gente acaba fazendo como se fosse um bend na corda, sabe? Esse efeito de fazer assim, ó. Acontece um bend aqui porque a gente tá forçando a corda para baixo. Então a gente muda um pouco a tensão dela no ato de colocar o dedo. Então provavelmente, né, quando a gente for avançando para situações, lugares onde a corda tá ela já tá alta o suficiente para não afinar. Já vamos bater o martelo aqui, né? Esse violão que nós compramos, chegou pra gente aqui, ele não tá legal. Não tá afinando, as cordas estão muito altas, tem uma movimentação do cavalete aqui que já dá uma preocupação. Então, assim, para um iniciante, se ele pega esse violão aqui, ele não tá legal. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir uma reclamação no Mercado Livre, a gente vai mandar esse violão embora e a gente vai trazer outro violão. Mesma coisa, tá? Mesmo instrumento. E aí vai vir um violão desse modelo e a gente vai testar de novo. E a gente vai ver se tem o mesmo problema ou não. Ou seja, o problema é deste cara que a gente recebeu. Exato. Ou o problema é de linha de fabricação mesmo. A gente tem agora o case desse instrumento que a gente comprou e que não tá bom, não tá funcionando. Mas ao mesmo tempo, coincidentemente, a gente encontrou o mesmo instrumento de uma pessoa aqui do Cifra Club, do Gustavo, que trabalha com a gente aqui no Cifra Club. E ele tem esse mesmo violão, só que com cordas de nylon. Eu ainda não toquei e tal, a gente não tocou, mas pelo que a galera falou, esse violão tá legal. Inclusive, o violão está com as mesmas cordas de quando ele foi comprado. Isso tem 2 anos e 1 mês. Então, o violão tá com as mesmas cordas
esse tempo todo e parece que o violão tá legal. Só que aí tem um detalhe, ó. Vamos comparar aqui, ó. É o mesmo instrumento, tá vendo? Exatamente, o mesmo instrumento. Só pra deixar bem claro pra vocês. Não tem maracutaia nenhuma nisso. Isso foi uma coincidência. Mas por que essa coincidência? É um violão que é muito vendido. Ele é muito barato, muito acessível pra comprar. E pra esse vídeo fazer mais sentido ainda, vamos chamar o dono desse camarada aqui pra ele contar, pra ele fazer o seu testemunho. Então, chega aí, Gu Castelo, que trabalha aqui com a gente. E aí, Gu? Beleza, velho? Conta pra gente um pouco da experiência que você tem com o seu violão. Beleza. Cara, eu comprei esse violão pra um trabalho da faculdade, na verdade. Eu não sabia tocar nada. Eu só precisava fazer esse trabalho. E daí eu pensei, eu preciso de um violão. Comecei a procurar no Mercado Livre opiniões na internet, inclusive no fórum do Cifra Club. E cheguei na ideia de que eu precisava de um violão de nylon, porque era pra iniciante e tudo mais. E que seria mais confortável pra mim naquele momento. Então eu comprei ele pensando nisso, que fosse um violão confortável. E pra que eu pudesse praticar o meu trabalho da faculdade. E foi legal. Só que ele começou a machucar muito meu dedo. Eu comecei a sentir muita dor, perdi sensibilidade. Eu vi que era um processo normal no começo pra quem tava começando no violão. Só que isso me desmotivou, assim, de continuar tocando. E foi uma parada que eu deixei de lado. Então eu não pratico muito com ele mais por conta disso. Eu senti que ele me machuca. Aí conversando com o pessoal nos bastidores, eu já vi que ele tem uma altura diferente. Enfim, É um pouquinho mais alto, né? É uma série de coisas, assim. Mas a minha experiência com ele, num total, é muito positiva. Ele me deu o que eu precisava naquele momento. E me ajudou a motivar, assim, a tocar por um certo tempo. Então, acho que funcionou. Foi seu primeiro violão? Foi meu primeiro violão. Sim. Primeiro e único? Primeiro e único. E bom, pra ele não ter sido mexido em absolutamente nada, né, Fofs? Pô, ele tá... E ele afina, a corda é a mesma corda desde sempre. Ele tá segurando. Tá segurando. Mas eu sempre fico com medo de fazer a afinação dele, porque eu ouço uns piquezinhos assim quando eu tô rodando aqui. Mas funciona bem, funciona bem. Ele só me machuca mesmo e foi isso que me desmotivou em algum momento. Então, Gus, exemplo, você não é uma pessoa que toca toda semana. Não toco mais, mas eu tentei ser essa pessoa. Eu tentei de verdade. Tipo, eu comprei o violão com essa ideia de ser, mas ele me machucou e eu deixei de lado. Ok. Então, mesmo um violão com corda de nylon, mas se tiver com uma regulagem mais alta, já incomoda. Já pode incomodar as pessoas. Gu, uma dúvida. Sim. Quais estilos você tem mais costume de tocar, por exemplo? Eu gosto muito de folk e música pop. Quando eu comprei ele, inclusive, eu queria aprender muito fingerstyle, porque eu acho bonito. Eu sou gaúcho também, então eu gosto muito da música nativista. Eu queria aprender a tocar o fingerstyle, mas me machucou aí, então me desmotivou. A ideia era que fosse isso. O especialista de fingerstyle do seu lado aí, ô Fofo. Ele olhando assim. Eu sei, tu acha que eu não sou fã desse cara? Tu acha que eu não tô tenso aqui do lado do Fofão? Hoje tá todo mundo tenso aqui. Sim. Inclusive o violão. Fofs, e até sobre fingerstyle, é melhor usar nylon ou aço? Olha, a gente vê muita coisa atualmente, a gente até fala isso em conteúdos do curso e tal. A gente vê muita coisa atualmente gravada e produzida com violão de aço. E afinações alternativas, violões mais modernos e tal. Mas tem muita coisa de fingerstyle tradicional que foi gravada no violão de nylon. O Chet Atkins é uma referência, né? Talvez a maior referência, assim, que fez ali a transição de gerações, assim. E é um cara que gravou muito nylon. Então, fica super lindo. Tem muita coisa que a gente não chama de fingerstyle porque é uma palavra em inglês, né? Mas tem muita coisa de dedilhado que a gente toca de repertório brasileiro e que fica lindo também, que em termos de complexidade tá ali. É como se fosse a mesma coisa. Lá no Rio Grande do Sul a gente tem como referência o Luiz Marenco, que ele toca muito o fingerstyle. Nem pago o preço que valeu pra mim. E era uma referência na música gaúcha e eu queria chegar nesse nível. Eu sei que ele toca com aço, mas eu queria fazer essa transição do nylon pro aço. E, enfim, quero ainda. Bom, é isso. Então vamos correr atrás, né? Pois é. Agradecer a participação do Gu. Tamo junto, meu velho. Obrigado, Valeu demais. Valeu, velho. Obrigado, Fofão. Obrigado, mano. Valeu. E bom, cenas dos próximos capítulos. Bom, acabou de chegar o nosso segundo violão Queens. Depois de quantos dias, produção? 2 dias, muito rápido. 2 dias. Muito rápido o violão chegou pra gente. Vamos abrir aqui pra gente poder ver aí se... Deixa eu contar um negócio pra vocês aqui enquanto eu abro. Eu já toquei num violão desse que ele tava num bom estado, viu? Tava um violão super legal. Só que era um violão que ele tava com as cordas de nylon. Outro violão era pretinho também, igual esse aqui? É. Pô, muito bom. Violão, então, ele vem com cordas de aço. As cordas vêm
bem frouxas. Estão bem colocadinhas aqui do jeito certo. Mas vamos começar afinando o violão pra gente poder ver? Então, primeira coisa, quando você pegar seu violão, você vai dar umas conferidas nesses ajustes aqui. Você vai abrir seu afinador do Cifra Club. Vai colocar ele no modo corda a corda, porque fica mais fácil de você afinar num primeiro momento, tá? Da direita pra esquerda, a primeira corda aqui. E aí você vai ouvir esse som. Ouviu esse som, significa que ele tá pronto para poder te escutar e ouvir tudo que você estiver tocando. Bom, quando você faz uma mudança de tensão muito grande nas cordas do seu violão, tá? É sempre bom você repassar novamente a afinação. Então, você viu que todas estavam aqui distensionadas. Você afinou a primeira corda, afinou a segunda depois, é natural que o braço do violão ele vá ganhando, né, uma certa movimentação ali. Então, vamos ter que voltar refazendo essa afinação, tá? No último vídeo, Caico e Fofão afinaram o violão e perceberam que nas outras casas as notas não estavam afinadas. Então, perfeito. Então agora é a hora da verdade, a gente vai descobrir se isso acontece também. Ó, pra te dar uma dica, quando você for comprar seu violão, quando você pegar seu violão, o que você pode fazer também pra ter um teste mesmo e saber se a corda, ela tá bem afinada, se quando for tocar os acordes, eles vão ficar bem, né, soando bem. Você muda o modo do afinador agora, você vem pro modo cromático, tá bom? O que significa o modo cromático? Qualquer nota que você tocar no violão, ele vai reconhecer, tá bom? E aí, ó, tem um testezinho básico que acontece. Dois, na verdade, a gente vai fazer 2 testes, tá bom? O primeiro teste é quando você aperta na casa 12 do violão, que no caso desse violão aqui, a gente não precisa fazer muita conta, é essa última aqui. Tem que estar igual a afinação da corda solta. A minha corda solta é um Mi. Soltou um pouquinho, ok? Afinamos, ó. E aí, quando você apertar na casa 12, essa nota precisa ser a mesma nota que você ouviu da corda solta, só que mais aguda, um som diferente, ó. Tá um pouquinho fora. Quando é muito fora, é um problema, mas aqui a gente vai conferir daqui a pouco para ver como é que vai ficar. Vamos fazer esse teste com a segunda corda agora para ver se isso é um padrão de todo o violão. Parece que desnivelou um pouquinho mais do que o anterior. Vamos conferir? Ó, esse tá na metade ali. Esse foi um pouco mais. Esse subiu muito. Você viu aí? Mudou até a nota aqui. Tá indicando que estamos próximo de um Sol sustenido. Vou tocar um acorde pra gente descobrir logo, né? Agora eu vou fazer um teste diferente pra vocês, tá? Você viu aqui que o som não tá bonito, ó. Sol maior, Mi maior. Tá menos pior, tá menos ruim. Ré maior, são um dos primeiros acordes que você aprende a fazer quando você tá começando a tocar. Ficou dentro. Esse aqui. Se todos os outros estivessem mais ou menos desse jeito, tava bom. Lá maior. Parece que tem um problema nas cordas mais graves, ó. Dó maior. Deixa eu fazer um outro teste aqui. Vamos tentar descobrir agora aonde que tá esse problema de afinação. O que eu vou fazer? Eu vou regular cada uma das notas, tá? Que a gente aperta, por exemplo, um acorde... Ficou pior, né? O Sol maior. Vamos tentar afinar aqui pra gente descobrir, ó. Essa primeira corda é um Sol. Corda solta. Ficou. Ficou. Aqui, ó. Então é aqui. Aqui é que tá o problema.
aconteceu aqui? Eu tive que descompensar um pouquinho essa afinação da sexta corda. Por que que isso acontece? O violão, ele precisa ser construído numa proporção matemática para as coisas funcionarem, né? As cordas, por exemplo, aquele teste que eu te falei para fazer da casa 12, é porque aqui precisa ser marcado exatamente na metade do comprimento da corda, tá? E acaba que não tá sendo. Pelo que eu entendi aqui, como ele tá um pouquinho acima, essa parte aqui, esse traste de cima de onde está essa casa, ele tá um pouquinho mais para a direita do que ele deveria, né, estar. E o descompensamento dos primeiros acordes, todas as notas aqui, ó, nesse acorde, todas as notas elas estão afinadas, mas quando você vai ver a sexta corda solta, ela fica fora. Definitivamente, gente, não é normal. O violão, ele tem que estar preparado para você poder fazer os acordes iniciais para você poder começar a tocar. Eu, né, devolveria esse violão, pediria um novo violão. O que me parece que ele tá com corda de aço. Será que se a gente colocar as cordas de nylon nele, vai ficar melhor, hein? Então vamos trocar, né, as cordas dele, experimentar aqui com cordas de nylon. Detalhe importante, eu sei que a gente já citou rapidamente aqui, é porque o que acontece? O violão, quando ele é fabricado, quando ele é construído, na construção dele já é definido se ele vai receber corda de aço ou corda de nylon. Por dentro tem todo um trabalho que modifica completamente a estrutura do violão e faz com que ele seja um violão propício para receber X corda ou Y corda. Por isso que na maioria das vezes que vem pergunta de vocês, da gente, tipo assim, tem um violão de nylon, posso colocar corda de aço nele? Ou vice-versa? O que a gente indica é, não faz sentido, porque o violão ele nasceu para ser um violão de corda de nylon, de corda de aço. Só que nesse caso, dentro da análise que a gente tá fazendo, ele é um violão de nylon com corda de aço. Simples, com corda de aço. Basicamente isso. Então vamos trocar, né, as cordas dele. E se nada resolver, a gente pode também chamar um luthier para ver aí como que seria a regulagem de um instrumento como esse, para ver se realmente ele pega a regulagem. Bora lá. Cordas. Realmente, ó, uma mudança brusca aqui que aconteceu agora, tá? Radical mesmo. E aí, tocando aqui agora, não é o melhor dos sons, tá? Tenho que falar isso pra você, mas tá aceitável. Aqui, ó, já dá pra você poder montar os acordes e conseguir tocar suas músicas preferidas. Independente com qual acorde você faça aqui. Aqui já começa, nessa parte aqui do meio agora, já começa a sair um pouquinho, né, a sonoridade, assim, da afinação do violão, tá bom? Isso eu acredito muito por conta da altura das cordas. Se você perceber bem aqui, ó, essas cordas, elas estão um pouco alta. E aí, qual que era o ideal? Era que elas estivessem um pouco mais baixas para que a gente não precisasse de fazer tanta força na hora que a gente for apertar aqui com a mão esquerda, né? Ele tá trastejando um pouco aqui, ó. Quando eu toco, tem uma espécie de zzz junto, ó. Isso não é normal, ok? Isso significa que a sua corda, ela tá encostando em algum outro traste, né? Ou então tem algum tipo de peça que tá soando. Aí, sim, seria uma questão, né, de ajuste um pouco mais trabalhoso mesmo de se fazer.
fazer uma conclusão aqui de tudo que eu vi. Realmente não é um instrumento para se colocar cordas de aço, tá bom? Não é mesmo. Tanto que você tá vendo que aqui meio que esse problema de afinação ele foi solucionado simplesmente pelo fato de eu ter trocado as cordas. Mas esse trastejamento também, ele não é normal, você não pode, né, tocar com isso. Tem hora que sai, tem hora que não sai. Se apertar a corda com muita força, né, aí ele acaba não saindo. Mesmo assim aqui eu tô apertando com muita força. Depende muito do posicionamento, ó. Essas ranhuras aqui também, isso demonstra falhas no acabamento do instrumento. Então, assim, na verdade, eu acredito que o controle de qualidade não é tão bom assim dos instrumentos da Queens. Então, pode ser que seja necessário você levar o seu instrumento num luthier aí da sua cidade quando você comprar esse violão, tá bom? Não sei se o seu instrumento vai chegar dessa forma também, mas é isso que tá acontecendo aqui pra gente agora. E para essa análise sobre o violão mais vendido do Mercado Livre ficar ainda mais completa, a gente chamou o Natan. Ele é luthier aqui de Belo Horizonte e é responsável por cuidar da regulagem de todos os nossos equipamentos aqui do Cifra Club. Primeiras impressões, né, sobre o violão. Logo de cara, assim, ao pegar ele até o primeiro contato, é nítido alguns erros, né, de fabricação. Eu imagino que até pelo valor dele, principalmente essa parte de pintura, né, que não tem um acabamento muito primoroso, esses cantos mesmo, a pintura com muitos detalhes, né, bem aparentes. Corda bem alta também, muito alta mesmo, desconfortável ao tocar. E esses detalhezinhos, igual esse detalhezinho aqui, assim, essa parte de trás dele, alguns detalhes de acabamento também, parece que alguém passou a lixa um pouco mais forte, bateu algo meio pontiagudo, que tirou alguns pedaços do violão. Não sei se dá pra perceber aqui, mas tirou alguns pedaços do violão. Sobre a afinação, ele até afina legal nessa região mais alta dele aqui, mas ele não afina bem as oitavas, né? As oitavas dele não batem, o que pode ser um problema para quem deseja estudar, para quem deseja aprender da melhor forma possível. Às vezes precisa pegar uma canção, né, que tem algum arranjo, né, nessas casas mais agudas. Mesmo afinando ele com o diapasão tudo certinho, ele não vai bater essas oitavas aqui na parte de baixo. E algumas casas também, né, tem uma certa sobra. Igual, por exemplo, quando toca sol, é nítido que tem uma sobra de algum metal que vibra junto, né? Aqui também quando faz um sol maior, aqui na casa 5 também, né, na corda lá, tem essa sobra também, então a afinação dele não é das melhores, não. Estruturalmente, esse violão ele não suportaria muito tempo o peso das cordas de aço, né? As cordas de aço exercem uma pressão sobre o tampo, sobre o braço, muito maior do que uma corda de nylon, né, no sentido técnico. Então ele, de fato, ele ficou até mais confortável com a corda de nylon, por uma questão estrutural mesmo, né? Ela não exerce tanta força, assim, tanta pressão. Então ele não suportaria muito tempo, não. Se ele tivesse continuado com as cordas de aço, muito provavelmente esse cavalete aqui já iria começar a descolar, esse braço teria um empenho maior, até porque ele não tem um tensor, né? Pra quem não sabe, o tensor é uma barra metálica, que ela é colocada aqui por baixo da escala do violão, e ela tem a função de ajustar, né, a angulação do braço. Nesse caso, como ele não tem, a corda fica muito alta e perde um pouco de resistência, né? Uma vez que eu imagino que essa madeira desse braço não foi bem selecionada, né? Então, a melhor opção mesmo foi ter colocado as cordas de nylon. Ficou bem mais confortável. E ele já tem, sim, um leve empeno, né? Acho que vai dar para perceber bem no vídeo. Essa região aqui das cordas, né, tá bem mais próxima do traste, enquanto essa região, não só pela altura aqui do rastilho, mas essa região ela está levemente afundada, devido a esse empeno aqui no tampo mesmo do violão, dada a força que as cordas exercem, né? O mais ideal seria mais ou menos aqui nessa altura aqui, para ficar mais confortável. Mas como ele não permite essa regulagem mais primorosa, então é o que dá para fazer, é isso aqui, é o melhor que ele ofereceria. Esse é o segundo violão da mesma marca, o mesmo modelo. E diferente do outro, algumas coisas ele já é um pouco melhor, né? Por exemplo, a altura das cordas dele, né, já tá bem melhor do que do outro. Ele tá bem mais confortável, mas ele continua apresentando alguns problemas muito relacionados ao acabamento. Esse até um pouco mais, né? Ele, aqui nesses cantos aqui, dá pra perceber, tem uma sobra de tinta, né, com verniz nesses cantos dele aqui. Um problema aqui de polimento também, dá pra ver a mancha daí, dá pra ver, né? Ótimo, uma mancha aqui nessa região, aqui em cima também, ele tem essa mesma mancha, tá relacionada
relacionada ao polimento, né? Que não foi feito da melhor forma possível. Mas ele está bem mais confortável que o outro, mas segue basicamente a mesma qualidade de acabamento comparado ao outro violão. Sobre a afinação, o mesmo problema que o outro violão também apresenta. Ele até afina legal nessas regiões aqui, né? Os acordes aqui, por exemplo, Dó, Ré, o Mi. Mas a tarraxa, por não ser de boa qualidade, assim como o outro violão também, rapidamente ele vai perder essa afinação, também tendo o mesmo problema de não bater as oitavas, né? Igual outro violão. Como eu disse antes, comprometendo, assim, uma execução nessas regiões mais agudas. Esse violão, exatamente pela construção dele, ele impossibilita uma regulagem com muitos detalhes, eu digo muitos detalhes, uma regulagem muito confortável. Ele não tem uma qualidade de construção muito aprimorada. Esses trastes, eu imagino que pelas oitavas não baterem, não estão nas posições certas, né? Então daria sim pra gente fazer uma regulagem, mas eu deixaria claro para o cliente que não ficaria como costuma ficar, né? A qualidade que costuma ficar. Porque ele não permitiria deixar uma altura de cordas ideal. Essas oitavas dele não bateria. Ele também tem um problema aqui, ó, no nut dele. Tá bem distante aqui também, né? O que muda a questão da afinação também. Esse violão eu não indicaria de maneira alguma, exatamente por conta desses erros de estrutura, né? Acho que seria um gasto... Gasto não seria um bom investimento, né? Na verdade seria um investimento, mas não seria um dos melhores, não. Entre esse violão eu esperaria um pouco mais, ia juntar mais uma grana ali para fazer o investimento de um instrumento melhor. Talvez pouca coisa mais cara que esse, mas que tivesse um tensor, né? Que tivesse uma parte estrutural, principalmente essa parte interna dele, mais bem acabada, mais bem pensada. Então eu não indicaria esse instrumento, não. Tá, mas pra que você acha que esse violão serve? Esse instrumento eu vejo uma função específica para ele. Geralmente as pessoas que tocam, né, sempre tem os filhos ali que gostam de mexer com o contrabaixo, a guitarra, o violão ali do pai, da mãe. E eu acho que esse seria um instrumento ideal para essa criança, assim, no sentido, né, para brincar mesmo, para não se preocupar muito em bater, em cair, se quebrar. Não vai ser um grande prejuízo, então eu vejo essa finalidade desse instrumento, né? Mas para ser um violão iniciante, não consigo enxergar dessa forma, ainda que é um instrumento muito barato. Mas ele não entrega algumas coisas básicas, né? Para que a pessoa consiga estudar ali de maneira adequada. Depois de tudo que testamos aqui com diversos profissionais, diferentes cordas, a nossa recomendação é clara: não vale a pena investir nesse violão, não. Mesmo sendo o mais vendido no Mercado Livre, ele não entrega a qualidade mínima que a gente considera essencial. E a nossa missão continua. Vamos continuar testando outros modelos para encontrar aquele que realmente vale o seu dinheiro e que vai te ajudar a evoluir com confiança. Comenta aí embaixo quais violões você gostaria de ver nos próximos reviews e até a próxima análise. Valeu!